Bom dia, meus queridos alunos do sexto C. Vamos começar mais uma aula de português. Hoje nós iremos falar sobre a HQ eletrônica, ou seja, a história de quadrinho eletrônica. No livro de vocês, na página 78, tem um prólogo do que será a história, do que contará a história. O que é um prólogo? Um prólogo é uma cena, um monólogo do que vai acontecer, qual vai ser o desfecho da história, né? Da trama que vai se desenrolar, uma explicação. O que é o prólogo? É uma explicação daquilo que vai acontecer. E aí, no livro de vocês, nós temos um prólogo, onde temos uma montanha com uma relva bem verde, vemos a entrada de uma caverna, dentro tem um urso hibernando, que é hibernando dormindo, isso porque o urso hiberna por 6 meses, enquanto está gelado, ele não pode sair para caçar, então ele desacelera o seu metabolismo e vai queimar as gorduras que foram acumuladas durante o tempo firme. Então, nós vemos aí, e logo após, nós vemos uma pequena sombra que se projeta sobre o urso, e essa sombra vai crescendo, vai crescendo. Então, essa é uma história eletrônica, uma história em quadrinho eletrônica, ou webcomic. É um gênero textual que alia a característica da história em quadrinho impressa, com balões, quadros e ilustrações, a recursos da esfera digital. Imagens que se alteram conforme a navegação, a inserção, ou seja, da trilha sonora, quando você coloca uma trilha sonora, o uso de links externos. Bia, que quer dizer urso em português, conta a história de Raven, uma garotinha que se perde de seus familiares e está à procura deles, com um amigo que acabou de fazer, um grande urso, um urso pardo. Essa narrativa foi publicada em 2013 no blog da autora, e a seguir nós vamos estar explorando alguns trechos dessa narrativa, ver os comentários nos box e começar com o movimento que Raven conheceu seu amigo, que é justamente quando ela entra na caverna. Vocês podem estar dando uma olhada nas figuras, quando ela entra na caverna, e assim que o urso percebe a presença, a sombra parece algo ameaçador, entrou na toca do urso, mas em seguida ele vê que é uma menininha, né? E o urso está dormindo quando essa sombra se projeta sobre o lugar onde ele se encontra. Então, o espectador vai criar o leitor vai criar uma expectativa em relação. Com certeza, esse urso vai devorar essa menina, uma vez que é o comum na natureza, né? Logo a seguir, nós vemos o rosnar do urso, do urso, um urro, que isso espantou os passarinhos que nós vimos aí, que estão sobrevoando a caverna. A intenção é mostrar que a menina estava em risco, que era o correto, se não fosse uma história criada para desmistificar, ou seja, para mostrar que o urso é feroz, sim, mas essa é uma história que vai nos
criar um urso bom. Eles são bons na natureza com o papel que ele faz, mas eles não gostam de humanos. E aí, como você interpretou o segundo quadrinho? O segundo quadrinho aqui, nós vimos já o urso dormindo. No terceiro, nós já vimos uma pequena sombra que se projeta. No quarto, no quadrinho, nós temos... No nono quadrinho, nós vimos que já se formou uma amizade, né? Entre a menina, olá, o senhor viu meus pais. Como você interpretou no quadrinho? Você acha que foi feita uma amizade de verdade? Então, a menina não se assustou, e se não assustou o urso, se ela não se assustou, se ela não teve medo do urso, o urso também não teve medo dela. No sétimo e no oitavo quadrinho, contribui para a leitura do nono. A menina se aproxima, né? O arqueamento da sobrancelha do urso mostra que ele está enraivado. Olha lá, esse quadrinho onde você vê os olhinhos brancos dele. Depois você percebe que ele... a entrada de água na toca e está irritado. Nos 5 últimos quadrinhos foi construída uma ideia de contraste. O contraste é criado pela oposição entre os tamanhos do urso e o tamanho da menina, pela posição que é entre o urso e a pergunta delicada que ela faz sem revelar medo. O último quadrinho quebra toda expectativa que possa ter sido produzida pela cabeça de qualquer criança que tenha olhado o prólogo, ou seja, as explicações do que iria acontecer, que dá uma ideia do que vai acontecer dessa menina entrando na caverna. E esse último quadrinho quebra as expectativas. Embora a menina não tenha medo, ela pergunta com muita calma pelos pais, o que rompe para nós o desfecho dessa história. Olhando aí, aqui nós temos um quadrinho que se refere a uma história como se tivesse se dado uma amizade depois desse encontro, o que não é possível na vida real. Essa é apenas uma história em quadrinhos. Então, nós vimos aqui que aí é uma continuidade da história, mas como eu não encontrei o quadrinho justamente da mesma... É a mesma menina, é o mesmo urso, é uma continuação da história. E nós vimos aqui que o urso olha e desespera, ela faz, está procurando por ele sozinha, sem nenhuma ajuda. Ela diz, aham, e tá bem, eu ajudo você. E ela vibra de alegria. E aqui nesse último quadrinho, nessa imagem, nós vemos que já existe uma amizade da menina com o urso. Lembrando que isso só é possível no mundo fictício, no mundo imaginário das histórias em quadrinhos. O que são histórias em quadrinhos? Então, histórias em quadrinhos são textos multissemióticos, aquele que articula várias linguagens ou semioses. Temos a linguagem verbal, temos escritas ou faladas aqui, temos os sons, como o urro do urso, temos as imagens de tudo que está acontecendo, que a gente pode fazer a interpretação,
Temos imagens estáticas, temos imagens em movimento, temos elementos gráficos, temos tipos de cores, tipos de letras, tem setas, tem balões, qualquer texto semiótico, ele apresenta vários tipos de linguagem. Você pode estar usando vários tipos de linguagem. Tem os balões com as falas, que nós temos, ela diz, olá, Senhor, você viu meus pais? E no quadro onde a história continua, essa amizade, temos outros vários balões e outros cenários. E, por último, nós temos uma imagem que fala por si só, que dá uma impressão, dá a certeza de que a menina fez uma amizade com o urso. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês façam as atividades respondendo as questões 1, 2, 3, 4 e 5 em relação ao que você está vendo, o que você ouviu e o que você lê no livro de vocês. Então, vocês vão responder e colocar no Google Sala de Aula. É muito importante estar fazendo as atividades, porque tem muita gente que não fez as atividades, tem muita gente que não faz. Se não fez, não tem nota, não terá até o final do ano. Chegando ao final do ano, está automaticamente reprovado. E, estando reprovado também, essas faltas vão ser computadas em algum momento para ser enviado para a secretaria, onde que dispõe do Bolsa Escola ou do Bolsa Família, que é uma ajuda do governo para que as pessoas se mantenham na escola. Não está acontecendo, talvez vocês nem tenham, nem necessitem. Mas, contudo, eu peço que vocês façam as atividades, enviem no Google Sala de Aula, para que a gente possa estar fazendo a correção e atribuindo notas para vocês. Até a próxima aula. Tenham um bom dia.